Fala aí, meu amigo concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Me chamo Natan Peloneto, sou professor de Direito Administrativo e vim aqui bater um papo com vocês sobre os princípios expressos no artigo 37 da nossa Constituição, que são os princípios que vão tratar um pouquinho sobre a administração pública. Seguinte, pessoal, eu estive arrumando aqui, tô organizando aqui a parte dos materiais e vi que o pessoal tá mandando bastante no meu Instagram essas dúvidas sobre os princípios expressos no texto constitucional, e você vai ver que é bem simples, é bem fácil, tá? Nós temos uma aula específica que aprofunda cada um dos princípios em si, mas essa aula de hoje não é nosso foco aprofundar um por um. Eu vou fazer um panorama geral do que realmente você precisa entender, e para você que está iniciando ali na parte do concurso público, ou que apenas revisar um pouco essa parte principiológica, para você relembrar, tá? Ou para você aprender e realmente entender essa parte dos princípios, que é bem tranquila, é bem facinho mesmo. Então vamos lá. Nós temos o artigo 37 da nossa Constituição, que vai falar um pouquinho sobre a administração pública. E nesse artigo você vai encontrar 5 princípios expressos no texto constitucional. Quais são eles? Nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e o princípio da eficiência. São princípios importantíssimos e que costumam aparecer em prova. Quando eu falo no princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, esses 4 princípios eles já nasceram, já vieram do texto constitucional de 1988 e vem do texto original dela. Quando eu falo no princípio da eficiência, ela veio através do poder constituinte derivado, tá? Através de uma emenda constitucional 19 de 1998 que introduziu o princípio da eficiência dentro do texto constitucional. Então é um princípio importantíssimo que as bancas gostam de cobrar ele. Seguinte, pessoal, quando eu falo na parte de princípios, você tem que lembrar o seguinte: não existe hierarquia entre os princípios. Então eu não posso falar que o princípio da legalidade ele é superior ao princípio da eficiência, ou que o princípio da moralidade é superior ao princípio da publicidade. Muito pelo contrário, todos têm o mesmo nível hierárquico. Outro ponto de destaque é o seguinte: quando eu falo nos princípios, você tem que lembrar que eu não posso excluir a base principiológica. Então, eu não posso excluir um princípio em prol do outro. O que eu posso fazer é a chamada ponderação. Tá? Eu posso ponderar a aplicação de um princípio, então diminuindo os efeitos de um e aumentando os efeitos do outro. Mas lembre-se, eu não posso, jamais posso suprimir, jamais posso excluir um princípio. Fechou? Tranquilex? Bem bacana, né? Quando eu falo no princípio da legalidade, você tem que lembrar assim, de uma forma bem resumida, tá? O princípio da legalidade para a administração pública é o princípio stricto sensu, tá? Legalidade stricto sensu. Por quê, pessoal? Porque a administração pública, ela só pode atuar ou deixar de atuar se o texto mandar, se o texto autorizar ou falar para não atuar. Se o texto falar que pode ou não pode atuar, fechou, a administração pública atua. Então, ela precisa desse texto para ela atuar ou deixar de atuar. Então, diferente do particular. A legalidade do particular, ela se torna uma legalidade lato sensu. Porque o particular, realmente, ele pode fazer o que ele quiser. Só não pode fazer o que a lei veda. Tá? Então, eu posso, por exemplo, ir daqui, ir lá para a Bahia, viajar, posso para Santa Catarina, posso para o estado do Rio Grande do Sul sem problema nenhum. Mas eu não posso matar alguém, não posso roubar, não posso praticar condutas criminais, tá? Então, por conta disso, é um princípio lato sensu, só que aí eu tenho que respeitar ali a vedação prevista na legislação. Lembre-se desse ponto. Então, legalidade da administração pública, stricto sensu, a administração só pode atuar ou deixar de atuar se a legislação falar. O próximo princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Princípio bem legal, bem interessante, que fala o seguinte: é com relação à parte da atuação da administração pública. O particular, o membro da administração pública, ele tem que atuar para atender o interesse público, jamais o interesse particular. Por conta disso, o agente tem que atuar de forma impessoal. Ele não pode ter qualquer tipo de vantagem ou promoção pessoal com a sua atuação. Então, eu não posso, por exemplo, pegar minha fotinho e colocar lá no banner de construção da obra, por exemplo, de um hospital, falando que eu autorizei a criação de um hospital naquela região, por conta do princípio da impessoalidade. Então, lembre-se, o princípio da impessoalidade busca atender o interesse público e não pode trazer promoção pessoal para si. Fechou? Tranquilex? Próximo princípio, também que a banca gosta de cobrar, é um pouquinho sobre o princípio da moralidade.
O princípio da moralidade está bem ligado à parte da ética no serviço público, tá? Mas resumindo, a moralidade quer dizer que o indivíduo, o servidor público, a administração pública, ela tem que atuar para atender, tem que atuar de forma moral, tá? Então ele está vinculado ao princípio da legalidade e o indivíduo tem que agir com moralidade dentro da administração pública. Se ele não agir com moralidade, o ato se torna um ato ilegal. Fechou? Bem bacana, bem tranquilex. Princípio da publicidade é um princípio também que costuma aparecer em prova, mas é bem tranquilo e é bem fácil, tá? O princípio da publicidade, ele quer dizer que a administração pública ela tem que trazer a publicidade para os administrados, tá? Para que todo mundo consiga ter acesso àquela informação e também a população consiga fazer o quê? Conseguir fazer a fiscalização da administração pública em si, para ver se não está tendo desvio de verba, para ver se realmente está sendo aplicado de forma adequada os recursos públicos. Então, por isso que tem o princípio da publicidade. Lembre-se do seguinte, o princípio da publicidade não é um princípio absoluto, mas sim relativo. Por quê? Porque existem algumas hipóteses que vai trazer a limitação da informação, da publicidade daquele ato. Nós temos como, por exemplo, o da Lei de Acesso à Informação, que vai trazer os níveis de sigilo da informação, secreto, ultrasecreto e reservado. Nós temos ali o sigilo processual, independendo da demanda, por exemplo, que envolve criança e adolescente, o processo tramita em segredo de justiça, então é uma relativização do princípio da publicidade. Fechou? Tranquilex? Então lembre-se, se for uma regra geral, segue que os atos têm que ser públicos. No entanto, se a banca ou teu professor quiser seguir na linha e vai apontar para vocês nos casos das exceções da relativização, ele vai falar um pouquinho sobre o segredo de justiça, casos de segredo de Estado e outras informações em si. Nós temos também o princípio, que é o princípio da eficiência, lembrando, princípio trazido pela emenda constitucional 19 de 1998. Pessoal, o princípio da eficiência, ele acaba sendo bem cobrado nas provas em si, mas você tem que lembrar o seguinte, quando eu falo o princípio da eficiência, a administração pública ela tem que ser eficiente, mas não eficiente com um custo elevado, muito pelo contrário, ser eficiente com o menor custo possível. Então, por exemplo, se trazer ali a sua atuação de forma rápida, de uma forma veloz, mas com os equipamentos que possui. Um exemplo, nós podemos utilizar a própria prefeitura em si. A prefeitura ela tem que ter o seu sistema, ela tem que ter os seus computadores que atendam ali a necessidade da população. Só que você não vai chegar numa repartição pública e vai encontrar Apple, vai encontrar as melhores marcas dentro daquela repartição por conta do custo elevado. Fechou? Tranquilex? Pessoal, seguinte, eu acho que fui bem claro ali com relação aos princípios, trouxe um panorama geral, beleza? A gente aprofunda mais essa parte dos princípios na nossa aula específica, então são diversas aulas, uma aula a gente fala só de princípios, uma aula a gente fala só fala um pouquinho sobre os princípios implícitos na Constituição, então, breve panorama ali, para realmente você entender e facilitar o seu conhecimento sobre esse assunto. Desejo para vocês tudo de bom, se acaso tiver alguma dúvida, pode mandar ali no @prof.natan_piloneto. Forte abraço, então, para vocês e até mais!